Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à série Passo a Passo do projeto Função Autonômica. E aqui nós discutimos a sua jornada para entender como transformar o sistema nervoso autônomo em uma verdadeira ferramenta para que você possa entender o seu paciente. Eu sou Felipe Amatuzzi, fisioterapeuta, osteopata, professor e PhD. Nesse episódio nós vamos falar sobre algo que deixa os alunos muito em dúvida. Nesse episódio vamos falar sobre o passo a passo da anatomia dos nervos e dos plexos, tá? Principalmente do sistema simpático. Então, olha que interessante. Uma das coisas que os alunos acabam tendo muito dúvida é qual seria a diferença entre nervo e um plexo. Então, vamos começar tirando essa dúvida de uma vez por todas. Primeira coisa que deve entender: um nervo no sistema nervoso autônomo ele é considerado como apenas um dos braços do sistema correndo. Então, por exemplo, eu posso ter o nervo vago, que ele é o componente parasimpático, por exemplo, de uma víscera como o estômago. Agora, eu posso ter o nervo, que nervo estômago, do sistema simpático, e ele é o nervo esplênico torácico. Tá? Então, quando eu tenho o nervo esplênico torácico isolado, ele é um nervo do sistema simpático. Quando eu tenho o nervo vago isolado, ele é um nervo do sistema parasimpático. O que ocorre é que em muitos desses casos, quando eles estão correndo nos trajetos corporais, eles acabam meio que fazendo uma anastomose. Ou seja, é como se tivesse um nervo correndo aqui, o outro nervo corre, eles se entrelaçam e se juntam, e, em tese, viram um apanhado de nervos que acabam caminhando junto. E nesse momento, onde se junta o sistema simpático com o sistema parasimpático, é que é formado o plexo. Tá? Então, eu vou ter, por exemplo, um nervo que a gente chama de esplênico torácico maior, por exemplo, um nervo que a gente chama de vago, mas se eu pensar, por exemplo, chegando no estômago, tá? Eu vou ter, vamos dizer assim, um plexo que seria coronário estomático, por exemplo, que nerva a parte do estômago, tá? Ou um plexo hepatogástrico, que ele vai nervar uma parte do estômago e uma parte do fígado. Então, quando você começa a juntar esse bando de nome, começa a dar uma confusão na cabeça muito grande, mas conceitualmente, para a gente já de cara, logo no começo desse vídeo, começar a te dar uma diretriz sobre nervo e plexo, nervo eu estou falando só de um dos sistemas, ou simpático ou para. E quando eu falo em plexo, eu estou falando daquela estrutura que junta esses dois componentes. Então, vamos lá para nosso esqueminha aqui do passo a passo. Vamos lá, esse é o passo a passo número 7. E aqui, essa câmera hoje tá legal. E aqui nós vamos falar sobre nervos e plexos. Então, quando a gente comenta dos nervos, vou botar um pouquinho mais próximo aqui, lá, minhas canetas. Quando a gente fala de nervos, então, nervos hoje, deixa eu dar uma arrumadinha. Pronto. Quando a gente fala, então, dos nervos, pessoal, tá? Nós estamos comentando principalmente ou do sistema simpático ou do parasimpático. Então, ou é um ou é o outro. Agora, quando eu falo de um plexo, eu tenho necessariamente o simpático mais o parasimpático. E a partir disso, os anatomistas começaram a dissecar cada parte dos nervos, etc., e começaram a
dar nomes e função, enfim, todas essas relações que são importantes. Muito bem, então vamos começar falando um pouco dos nervos do sistema simpático. Então, quando a gente fala do sistema simpático, a gente tem uma coisa interessante dos seus nervos, que é talvez uma das suas principais características da inervação simpática. Vou colocar aqui, eu estou muito com a mão na frente da câmera. Deixa eu virar um pouquinho assim. Pronto. Vamos lá. Uma das coisas principais dos nervos do sistema simpático é uma primeira regrinha, é que ele corre com as artérias. Então, pessoal, é o seguinte, sempre que eu verificar um nervo que está correndo com as artérias, ele é um nervo do sistema simpático via de regra. Tá? Então, o sistema simpático vai ter essa coisa de estar, digamos assim, pegando uma carona com o sistema vascular. Então, um nervo do sistema simpático, ele tem normalmente uma associação muito grande com o sistema vascular. Tanto é que uma das funções, né, do sistema simpático é ajudar na regulagem do sistema vascular. Isso aqui pode ser um outro tema para a gente comentar aqui em outro passo a passo. Tá? Mas a gente ainda está indo mais do básico para começar com isso. Então, só para vocês terem uma ideia, por exemplo, se eu pensar em uma vascularização qualquer, por exemplo, uma aorta, tá? Que ela vem aqui, ó, e se subdivide, tá? Ela vai ter um ramo aqui, ó, que é chamado de tronco celíaco, um ramo que é chamado de mesentérico superior e um ramo que é chamado de mesentérico inferior, tá? E olha que interessante, seguindo junto com essas artérias, vão ter os nervos. Então aqui a gente já começa a ter uma coisa bem interessante, que é assim, se eu tenho aqui, ó, o gânglio celíaco, tá? Então, em tese, aqui eu vou ter, né, o gânglio celíaco. Aqui eu vou ter o gânglio mesentérico superior e aqui eu vou ter o gânglio mesentérico inferior, tá? E lembrando lá das aulas de gânglio, o gânglio é como se fosse uma rotatória, a informação está chegando ali nessa rotatória e quando ele chega nessa rotatória, ele simplesmente pega um dos trajetos, um dos caminhos. Então, vamos lá. Basicamente vai chegar, vou botar uma outra cor aqui, como é que tá esse marronzinho? Vamos lá. Vai chegar um nervo aqui, nesse gânglio, tá? Chegando um nervo, tá? Esse nervo que chega nesse gânglio, vamos dizer que é um nervo do sistema simpático. Ele chega nesse gânglio aqui. Além disso, vai chegar um outro nervo nesse gânglio. E esse outro nervo é do sistema parasimpático. Então, nós vamos fazer aqui o esquema descendo lá de cima, passando nas linhas todas aqui. Ó. Ele também vai chegar nesse gânglio aqui. Tá? E, na verdade, ele vai passar, nem sempre faz a sinapse. Então, ele chega e passa assim. Enquanto que o nervo simpático, você está aqui, o nervo simpático, ele também chega por esse gânglio aqui, ó. Ele pode fazer sinapse ou não, e também passa por ele. Assim, dessa maneira. E aí, quando você tem aqui a junção do simpático com o parasimpático, aqui, ó,
dessa maneira, aqui você vai ter o que a gente chama do plexo. Então, é como se antes da junção a gente tivesse os nervos, então aqui o parasimpático, que seja o vago, aqui o nervo simpático, tá? Que seja o esplênico torácico maior. Ele passou pelo gânglio, quando ele corre junto, ele vira um plexo. Tá? E eu vou dar uma pausinha aqui no vídeo só para mudar essa câmera da mão aqui, que ela não está boa. Segura aí. Pronto, retomamos aqui. Agora a minha mão está melhor com a câmera. Muito bem, estava um pouco trocado. Legal. Então, vamos lá. O nervo simpático, ele vai chegar, passar pelo gânglio. E lembra, isso aqui pode fazer sinapse ou não. Tá? Ele pode ter feito sinapse antes. Ele chega aqui e segue. E o nervo parasimpático, ele chega aqui também, passa por esse gânglio e segue. E normalmente eles acabam seguindo juntos, e é essa representação que eu quis colocar. E isso aqui é um plexo. Então, quando ele passa junto, ele vai, digamos assim, ter que ir para órgãos específicos a partir disso. Tá? Ele vai ter que ir para órgãos específicos. Tá? Então, quando a gente lembra que o gânglio, por exemplo, é celíaco, que é isso aqui, ele vai inervar uma série de órgãos. Então, vamos dar, digamos assim, uma ênfase no gânglio celíaco. Então, vamos lá. Vamos falar um pouco específico dele, que ele acaba sendo, talvez, um referencial para os outros. Então, eu vou ter, vamos dizer assim, um esquema aqui, que eu falo, que é o nervo, tá? Eu vou ter aqui o gânglio, eu vou ter aqui o plexo e, em seguida, o órgão. Então, vamos lá. Então, normalmente é nessa sequência. E se eu quiser ainda ser mais específico aqui, ó, aqui eu ainda coloco nível medular. O nível medular. Então, por exemplo, vamos começar. Eu tenho um nível medular de T5 a T10. Esse nível medular de T5 a T10, ele vai lá. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, esses nervos todos vão se juntar aqui, essas raízes todas, e vão formar um nervão. Tá? E esse nervão, ele pode ser uma fibra aqui, outra fibrazinha ali, outra fibra cá, né? Vai se emitir uma série de ramos aqui que nós vamos representar nesse nervão aqui, tá? Esse nervão é o nervo esplênico torácico maior. Nervo esplênico torácico maior. Esse nervo esplênico torácico maior, tá? Ele pode fazer anastomose ou ele pode ir nos gânglios da cadeia laterovertebral simpática. Então, vamos lá. Uma primeira opção que a gente tem aqui seria ele fazer anastomose 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Isso aqui ele pode vir e fazer sinapse nesses gânglios. Primeira opção. A segunda opção é ele, ao invés de fazer sinapse na cadeia laterovertebral, então aqui, cadeia laterovertebral. Esse aqui é um gânglio, tá? Ela pode, em vez de fazer a sinapse aqui, fazer a sinapse aqui. Que aqui, vamos colocar ele maiorzinho assim. Bonitinho. Aqui seria o gânglio celíaco. Muito bem. Então, pensando num trajeto,
Ó, sai a informação do nível medular aqui, passa pelo nervo esplênico torácico maior, ou faz anastomose na cadeia laterovertebral, perdão, ou faz sinapse na cadeia laterovertebral, ou passa direto aqui e chega no gânglio celíaco, ok? Então, ele chega até essa região. Se ele fez sinapse aqui, ele pode seguir direto, não fazer sinapse no gânglio celíaco. Se ele veio por aqui, não fez sinapse na cadeia laterovertebral, vai fazer sinapse no gânglio celíaco. E a partir do gânglio para frente, nós vamos ter uma porção que é simpática, mas eu também vou ter uma porção que é parasimpática. Então, vamos lá. Nesse gânglio aqui, ó, também vai ter um outro nervo, tá? E aqui vamos colocar assim como aqui o nível medular seria o primeiro neurônio, seria lá no tronco cerebral. Tronco cerebral. Ok. O nervo que viria para cá. Vamos botar ele assim. Seria o nervo vago. 10º par craniano. Vamos colocar aqui o vago. Aí esse vago vai passar pelo gânglio celíaco. E aí aqui tem uma coisa bacana. Ó. Vamos lá. O vago não passa pela cadeia laterovertebral. Não tem aqui. Ele só vai passar pelo gânglio celíaco. Então, ele vem, passa pelo gânglio celíaco e corre junto com a porção simpática daquele nervo que vai inervar o órgão. Então, esse aqui é o esquema que a gente consegue entender bem. Eu tenho o primeiro neurônio a nível medular do simpático e ao nível do tronco cerebral do parasimpático. O nervo esplênico torácico maior, exemplificando para este caso, e o nervo vago, exemplificando para o parasimpático. Tá? Eles vão chegar até o gânglio celíaco e a partir disso virar o plexo. E esse plexo, ele vai ser dado a partir do nome de um órgão. Então, retomando aqui o nosso esquema, um nervo simpático, um nervo parasimpático, passou pelo gânglio celíaco, ele segue. E isso vira plexo quando os dois correm juntos. E normalmente isso do gânglio, esse do sistema simpático, ele vai correr junto com as artérias. Então, olha que interessante. Se a gente pensar no trajeto do nervo vago, ele é um trajeto que ele acaba indo muito da região cervical, né? Adentra o tórax e nessa porção que ele acaba entrando ao tórax, ele começa a fazer as anastomoses dentro desses gânglios aqui, por exemplo. Tá? Então aqui a gente vai ter, vamos dizer assim, em seguida, o nervo esplênico com o vago, né? O vago não pega aqui, então isso aqui funciona só para o gânglio celíaco. E aqui nós vamos ter o que a gente chama de plexo celíaco. Aqui nós vamos ter o plexo celíaco. Ó. Esse plexo celíaco aqui, ele vai, uma partezinha dele, vamos lá, vai inervar um órgão X. Aqui, por exemplo. Uma outra partezinha dele vai inervar outro órgão. Uma outra partezinha dele vai inervar outro órgão. E assim sucessivamente. Então, por exemplo, vamos supor que essa primeira parte aqui, ó, vai inervar, digamos, o baço. Essa segunda parte aqui, o estômago. E essa segunda e essa terceira parte aqui, o fígado.
E aí, a partir dessas inervações, deixa eu voltar para cá, para lá, muito bem. E a partir desses nomes aqui, a gente vai ter basicamente o nome do plexo. Então, nós vamos ter um plexo esplênico, um plexo estomacal, um plexo hepático, tá? E aí, algumas literaturas, elas dão os nomes dos plexos a partir do órgão que inerva. E algumas literaturas mais detalhadas um pouco, elas vão falar assim, eu tenho plexo hepatogástrico, porque do mesmo nervo ele vai pegar uma parte do fígado e uma parte da curva, por exemplo, menor do estômago, né? Então, ele acaba dando essas relações. Então, sempre que eu tiver, né, os gânglios, os segundos neurônios do sistema simpático abdominais, que são os pré-aórticos, e nós temos um passo a passo disso, tá? Se você quiser rever, né? Vai lá, não fica com a dúvida. Sempre que eu tiver esse gânglio, esse plexo, ele costuma se formar logo depois do gânglio. Então, aqui, nesse esquema, eu vou ter o plexo celíaco, eu vou ter o mesentérico superior, eu vou ter o mesentérico inferior. E nas laterais, assim, eu vou ter um par, por isso estou colocando dois, o aórtico renal. Então, celíaco, mesentérico superior, mesentérico inferior e aórtico renal. Aórtico renal. Tem direito e esquerdo do aórtico renal. Então, é como se todos esses gânglios aqui, né, eles ficassem, vamos dizer assim, localizados na frente da artéria aorta, aqui, né? Aqui não está em proporção, mas esse aórtico renal tinha que estar mais aqui para cima, tá? Mas isso mais só para a gente poder escrever nos esquemas. Então, nós vamos ter aqui um nervo para esse, um outro nervo com nível para esse, um outro nível com nervo para esse, outro para esse, e assim sucessivamente, tá? Então, para cá, para o mesentérico superior, eu vou ter o esplênico torácico menor, nervo esplênico torácico menor, tá? Aqui, para o mesentérico inferior, eu vou ter o nervo esplênico lombar, isso para cá, isso para cá. E para o aórtico renal é o nervo esplênico torácico ínfimo. Ele pega de um lado e também pega de outro. Ok? Então, estaria aqui, ó. Esplênico torácico menor, lombar e ínfimo. O lombar, que ele vai da L1 a L5, e o torácico menor de T11 e T12. E o ínfimo, normalmente, de T12. Lembra, essas coisas aqui variam muito na literatura. Tá? Você pode achar algum livro que tenha alguma coisa um pouco diferente, mas o conceito é muito semelhante. Então, a partir disso, eu vou ter, seguindo aqui, o simpático e seguindo aqui o parasimpático. E aí, lembrando, depois do gânglio, passou o simpático e parasimpático, virou plexo. Então, aqui vai ser o plexo mesentérico superior e para cada órgão que ele inervar vai ter o nome desse órgão, né? Plexo duodenal, né? Plexo intestinal, e o plexo intestinal vale um PAP só para ele, porque ele tem, digamos assim, uma complexidade muito grande, muito maior, tá?
Então, é como se eu tivesse aqui um plexo mesentérico superior, e a partir disso a gente vai ter, vamos lá, aqui, um para cada órgão chegando de um lado e de outro. E aqui, esses plexos do intestino delgado, tá? Eles são assim, vou botar um asterisco aqui. Eles são assim muito diferentões, né? Tem mais ou menos 5 a 6 camadas cada um deles. Então ele é bem complexo, tá? Sem, sem trocadilhos, ele é bem complexo, né? Então acaba ocorrendo isso. Só para vocês terem uma ideia, ó, tem em torno de 6 camadas de plexo passando pelo intestino, e aí dá para a gente fazer um passo a passo bem legal, explicando cada camadinha dessa, como é que ela funciona, para quê, etc. Tá? Então a gente vai ter esse plexo aqui. Quando a gente fala, tá, do mesentérico inferior, a gente vai ter também o nervo esplênico lombar, então ele vem aqui, ó, o simpático, tá? Só que agora, o parasimpático desse camarada aqui já não é mais do vago. Opa, pera lá. Então a gente precisa pôr uma outra cor aqui. Então, esse outro, opa, voltamos. Esse outro parasimpático aqui, ele é sacral. É um parasimpático sacral. Então, eu vou ter que ter um nervo aqui do parasimpático sacral. E esse nervo tem nome. Ele é nervo esplânico pélvico. Ou nervo esplânico sacral. Então, este aqui, ele é o parasimpático dessa região mais baixa. Então, ele vem, vai chegar nessa região aqui e, ó, vai atingir essa área. Olha que legal. E aí, aqui, nós vamos continuar tendo os órgãos que são inervados por essa região aqui. Ah, tá. Legal. Muito bem. E, a partir disso, tem uma série de outros órgãos aqui embaixo, né? Então, vamos dizer assim, que anatomicamente é como se essa área aqui fosse separada assim. Vamos lá. Pronto. É como se essa área fosse separada. Deixa eu subir um pouco. E aí, é como se aqui, ó, eu tivesse o sacro aqui atrás, assim. A pelve aqui, os ilíacos, ó. Alinhar de um lado para o outro, ver se a pelve e o ilíaco aqui, se pronto, pode assim que vocês vão ver melhor. A pelve e o ilíaco aqui, ó. Tá? Pontilhar o ilíaco melhor. Ilíaco, aqui o pubis. Tudo bem, tomara que vocês estejam entendendo isso. Então, vamos lá. Aqui, ó, eu vou ter uma camada facial que separa a pelve maior, normalmente da pelve menor. Tá? E essa separação da pelve maior da pelve menor, ela tem implicação no sistema nervoso autônomo. Porque é o seguinte, o último gânglio abdominal, ele está, o mesentérico inferior, ele está na pelve maior. Quando chega na pelve menor, né, ele já não tem mais
ele já não tem mais um outro gânglio aqui. Não cabe, ó. Não cabe. Ele não tem mais. Então, aqui não vai ter um gânglio que vai demarcar igual nessa área, que antes do gânglio é nervo e depois é plexo. Tá? E para cima dessa região também, eu tenho como se fosse uma outra divisão aqui. E aí tá ficando de gente grande esse negócio agora. E essa divisão aqui, ó, é um amigo conhecido, que é o diafragma. Olha aí que interessante. Então, ou seja, antes do diafragma, eu não vou ter esses gânglios também, tá? E entre a pelve maior e menor, na pelve menor, eu também não vou ter esses gânglios. Ou seja, esses gânglios aqui, eles só ficam na cavidade abdominal. Olha que interessante. E aí, quando eles ficam na cavidade abdominal, eles acabam tendo esse neurônio nessa região. E aí você consegue determinar muito bem o que é nervo antes e, normalmente, o que é plexo depois. Passou isso aqui, aí é um emaranhado de coisas, gente. É como se fosse assim. Eu tenho o nervo esplânico lombar. Tenta desenhar a anatomia dele mesmo. Como se fosse o nervo esplânico lombar, chegando assim, de um lado a outro. Tá? Nervo esplânico lombar, mais o nervo esplânico pélvico correndo junto, de um lado a outro. De um lado a outro. Eles correm juntos. Não tem, digamos, um gânglio antes, aqui, para depois eles estarem correndo. Não tem. Então, é muito difícil fazer essa separação de quem é nervo esplânico torácico, ou nervo esplânico pélvico e nervo esplânico lombar. É uma mistureba toda. E aí, essa mistureba toda aqui, assim, e aí vamos botar para as duas cores também, para mostrar que são os dois, ele é o plexo, talvez muitos de vocês já conheçam, hipogástrico. Olha que louco, plexo hipogástrico. E aqui eu acabei não colocando plexo mesentérico inferior. E aqui o plexo hipogástrico. E, obviamente, segue as mesmas regras. Ele vai para um nervo... Ele vai para um local específico, para um órgão específico, plexo vesical, né, da bexiga, plexo retal, etc. Então, ele acaba tendo essa relação, tá? Assim como na região superior, eu vou ter, digamos assim, um nervo esplânico cardíaco, um nervo esplânico pulmonar, e aí quando eu junta com o parasimpático, que no caso lá em cima é o vago, no caso aqui embaixo é o sacro, no caso aqui em cima é o vago. Então, vai ter o plexo cardíaco, plexo pulmonar, plexo esofágico. Então, você acaba tendo essas relações, essas diferenças do que é plexo e do que é nervo. Tá? E, assim, na prática, como é que isso acaba ajudando a gente? Nem sempre acaba ajudando, mas o que normalmente ocorre é que quando a gente tem esses gânglios aqui, e principalmente no função autonômica, eles são assim muito importantes, é como se a partir deles eu conseguisse ter uma noção muito boa de como está a saúde desses órgãos nervados por ele. Tá?
Então, esses gânglios aqui, eles são muito importantes. E, para a gente ir para a retinha final desse esquemaço aqui, que está muito bagunçado já, espero que... E a ideia é você ver o esquema sendo construído mesmo, a ideia do passo a passo é esse, não é ter nada pronto. É você ver sendo construído o aórtico renal. A aórtico renal, cara, ele tem um detalhe que é importante. E nós vamos fazer um novo esquema aqui. Vamos lá. Saiu, passo a passo. Aqui. Eu quero que você entenda isso de uma vez por todas. Tá? Vamos lá. Passo a passo. Esse é o nosso número 7. Quero ver quando eu tiver no passo a passo 100 aqui. Vai ser muito legal. Vamos lá. Olha só. Aqui é o seguinte. Vamos tomar uma pessoa, né? Fazer o desenho de uma pessoa aqui. Como se fosse em vista lateral. Tá? Não reparem muito no desenho. Tá aqui. Em vista lateral. Ok. Um pouco barrigudinho aqui. Perto do indivíduo. Ok. Então vamos lá. Aqui, ó, eu vou ter o conteúdo da coluna. Então vamos lá. Cervical, torácica, lombar, sacral, cóccix. Beleza? Acho que tá dando para entender, né? Aqui eu vou ter o nosso queridão diafragma. Tá? Saindo da região tóraco-lombar e vindo até mais ou menos essa região aí. Ok? Então, vamos lá. Nessa área aqui, ó, eu vou ter o coração, assim, mais ou menos nessa proporção. E vamos ter o arco aórtico, que vai fazer alguma coisa assim para ir por trás aqui, ó. E nessa passagem por trás, ele passa rentezinho aqui a coluna lombar e aqui acaba se dividindo. Beleza? Tá mais ou menos aí no esquema para vocês irem entendendo. Ó. Então, o que que acontece? Eu vou ter uma camada de tecido aqui, ó, que recobre a região anterior, superior do diafragma, assim, ó, por trás, e a pelve maior, ó, tá? Então, é algo assim. Então, é como se da aorta aqui, ó, eu venho e mando a primeira vascularização aqui para dentro, ó. Depois eu mando a segunda. E por último, eu mando a terceira para cá. Quem são essas vascularizações aqui? Ó? Vamos por mais pertinho. Pronto. Segura aí. Legal. Quem são essas vascularizações aqui? Esse aqui, tronco celíaco, artéria mesentérica superior e artéria mesentérica inferior. Tá? E na lateral, como se fosse assim, para cima do desenho, aqui em cima, vamos lá, que é essa caneta, tampa da caneta roxa. Isso está muito grande. Ó, vai ter que ser isso. Como se fosse a tampa da caneta roxa aqui, ó. Eu perdi aqui, Houston. Pronto. Para fora aqui, eu vou ter o rim. Então, olha que interessante. Então, eu vou ter, basicamente, como se fosse um gânglio aqui, um gânglio aqui do sistema e um gânglio aqui. Tá? Então, esses três gânglios aqui do sistema, ele vai muito controlar a entrada do sangue na cavidade abdominal. E é muito interessante porque é como se antes da entrada na cavidade abdominal eu tivesse os nervos, que é aqueles que eu falei, e depois
como se fosse o plexo. E o aórtico renal, gente, ele fica aqui fora, de um lado e outro, na artéria renal, e o rim vai estar mais ou menos aqui assim. Então, o rim, ele acaba sendo um órgão que ele está fora da cavidade abdominal, ele está fora dessa camada aqui, né, que é o peritônio, esse em verde aqui que a gente desenhou, ele está fora disso aqui, e por ele estar fora, há uma grande controvérsia sobre o plexo renal, que é quem inerva o parasimpático do rim. Então, esse parasimpático daqui, do que está dentro da cavidade abdominal, via de regra, ele vem pelo vago. Então, olha só, o vago vai chegar aqui, sai dessa região, toma o trajeto, entra, passa pelo diafragma e vem fazendo a inervação desses camaradas aqui. Esse aqui é o nervo vago. E aqui o nervo sacral fazendo para cá. Agora, essa porção renal, como ela é retroperitoneal, ela está atrás, você não consegue ter, digamos assim, uma anatomia muito adequada, porque o vago ele vai estar entrando nessa cavidade. Como é que ele vai sair e vir para cá? Percebe? Então, é uma dificuldade entender essa inervação parasimpática do rim. Então, a inervação parasimpática do rim, ela é uma incógnita. Não se sabe muito bem ainda. Alguns autores vê que tem algumas fibras corinérgicas ali. Não se entende muito bem por que é inervado. Tá? Então, é um detalhe extra anatômico. Aqui, vou aproximar um pouco mais, para que você entenda como isso aqui funciona. Vou dar mais detalhe aqui. Pronto. Vamos lá. Então, novamente repassando, ó. Eu tenho aqui, ó, toda a cavidade peritoneal. O vago está entrando na cavidade peritoneal, só que o rim está atrás. E aí, como é que esse vago vai atingir o rim se ele está entrando na cavidade peritoneal? Percebe? Então, o parasimpático do rim, ele é uma incógnita. Então, assim, várias pessoas me perguntam assim, pô, quem que é o parasimpático do rim? E eu falo, para quem você quer saber? Porque o rim, ele é um órgão normalmente muito mais associado com o sistema, vamos lá, simpático e, para você, com o sistema hormonal. Então, a própria anatomia dele, ele acaba explicando um pouco isso. Então, ele acaba ficando para trás e ele acaba não recebendo. E alguns autores, eu já vi livros que dizem que faz algumas das fibras do esplânico sacral chegar nele. E se eu posso dar uma opinião agora que é bem pessoal mesmo, tá? Para mim faz muito mais sentido o rim, se tiver alguma inervação parasimpática, que ela tenda a ser mais sacral do que vagal. Tá? E tende a ser mais isso. Tá? E uma última informação, tá? A gente vai fazer vários passo a passo, pode fazer um passo a passo só disso do rim. Vou explicar melhor assim para vocês. O rim normalmente não tem uma fibra aferente sensitiva. O que isso quer dizer? Que você não consegue sentir o rim. Ah, professor, calma lá, como assim? O rim, poxa, o rim a gente sente dor da pedra renal. Não, você sente dor do cálculo renal quando está passando pelo ureter. Aí o ureter é ricamente nervado. Né? O ureter é ricamente nervado. Tanto é que muito desse ureter, ele acaba tendo inervação dupla do sistema parasimpático. Ele acaba fazendo isso aí. Muito bem.
Então, pessoal, a ideia era comentar de fato um pouco sobre essas relações principais para vocês dos plexos, né? E um pouco sobre essa relação, né, entre nervo e plexo, que normalmente fica confusa mesmo. E acabei me empolgando aqui explicando coisas um pouco a mais, né? Mas espero que vocês tenham entendido, né? Deixe seu comentário aí, deixe suas dúvidas, o que vocês quiserem comentar. E aqui nós vamos finalizando o nosso conteúdo de hoje da série Passo a Passo do Projeto Função Autonômica. Eu sou Felipe Matuzzi, fisioterapeuta, osteopata, professor PhD, e aqui nós vamos sempre discutir sua jornada para entender, para transformar, né? Em como transformar o sistema nervoso autônomo nessa poderosa ferramenta para a gente entender o paciente de uma vez por todas. Eu encontro você no nosso próximo episódio.